Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler apenas 2 versículos. Vamos ler os versos 13 e 14 do capítulo 4 de Efésios. Aqui nessa passagem o apóstolo Paulo está discorrendo sobre o modo como Deus, pela sua graça, vem provendo aperfeiçoamento e edificação à igreja. E aqui no verso 3, o apóstolo nos diz até quando Deus vai fazer esta obra. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amados, eu quero falar nesta noite sobre um elemento que está nesse verso 13. Vamos até o 14. Por que Deus faz isso, irmãos? Para que não mais sejamos como meninos inconstantes. Como que é essa inconstância? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu quero pegar um elemento valioso, precioso, que está aqui no verso 13, que é essa palavra pouco conhecida, talvez, de alguns, a palavra varonilidade. Varonilidade é o atributo daqueles que são varonis, que são varões. Eu creio que, pelo que eu tenho aprendido, Deus está altamente empenhado em trabalhar em cada varão a varonilidade que o leve a ser homem de verdade, homem na estatura de Cristo, homens que façam a diferença numa geração que despreza a verdade e a palavra de Deus. De modo que o tema que eu escolhi para hoje à noite é um tema complexo de ser desenvolvido. Eu coloquei como tema, seja homem de verdade, é um desafio. E, irmãos, falar sobre esse tema não exclui de modo algum as senhoras, os jovens, as crianças, porque quando nós temos crise de varonilidade, essa crise afeta toda a sociedade. Nós temos lares com problemas, nós vamos ter esposas com problemas, filhos com problemas, a igreja com problemas e até toda uma sociedade problemática, porque a crise de varonilidade, a crise de hombridade, é a mãe de todas as demais crises. Em Eclesiastes capítulo 10, verso 16, diz o seguinte: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, ou seja, não age como homem ainda, e cujos príncipes se banqueteiam já pela manhã, porque, afinal de contas, criança só quer saber mesmo é de diversão, né? E aqui, quando a palavra de Deus usa essa expressão, ai de ti, ela está se referindo à maldição, a todo tipo de dano, de ruína, de caos. E é esse estrago, irmãos, que ganha espaço numa sociedade, num país, quando há falta de homens de verdade. Esse tema, seja homem de verdade, por felicidade e pura coincidência, se bem que no nosso meio existe Jesuscidência, né? Ele veio a calhar com um banner que está na página principal do site do Grão de Mostarda. Lá existe um banner convidando os varões para um evento que vai acontecer no plano piloto no dia 29 desse mês, à noite. E então a primeira expectativa que eu tenho em relação a vocês, concernente a esta mensagem, é que as minhas limitações nessa mensagem estimulem os varões a estarem lá, no plano piloto, dia 29 à noite, no evento que vai acontecer exclusivamente para os varões. Antes de mais nada, amados, é preciso dizer que falar de hombridade em nossos dias, de falar do que é um homem de verdade, é uma tarefa espinhosa. Não é nada fácil. Se nós perguntarmos aqui
Não precisa nem descer lá na rua, aqui mesmo, nesse auditório, no meio da igreja. O que para você significa ser um homem de verdade? As respostas serão as mais diversas possíveis. E o motivo disso é que o conceito de hombridade, de varão, de homem de verdade, está mudando muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 60, 70, o modelo de homem de verdade era o Tarzan. Hoje, na média, o modelo do homem urbano é o Homer Simpson. Então vejam o quanto mudou em pouco tempo. A ideia é que o seu Chiquito, irmã Melita, que são a geração dos nossos avós, né, que eles têm desse termo varonilidade, hombridade, com certeza vai ser bem diverso do que os jovens da igreja da atualidade têm sobre esse conceito. Os jovens lá no mundo têm como padrão de homem aquele jogador, me fugiu o nome agora que eu não sou muito da futebol, é o magrinho Neymar, né? Então, para eles, para os jovens, Neymar é o padrão de homem. Veja o quanto está distante do padrão que nós vamos discorrer aqui, embora na limitação do tempo, do padrão que Deus deseja trabalhar para o gênero masculino e que, como eu já falei, vai atingir com bênção toda a família. A gente poderia trazer aqui um caminhão de dados e estatísticas para mostrar que, de fato, o conceito de homem está mudando muito rápido, mas vou me limitar a dois dados que confirmam essa nossa exposição. Conforme o último censo do IBGE, 29,2% dos lares brasileiros são chefiados pela mulher. Mas essa realidade é bem maior se considerarmos que nos lares onde existe a presença do homem, este não sustenta a casa. Quem segura as pontas é a mulher. Eu não quero absolutamente se dar um de machista com essa estatística, mas o ponto que eu quero trazer aqui, irmãos, é que o dever de prover para o sustento da casa cabe ao homem e não propriamente à mulher. Agora, nós sabemos, a mulher, ela é importante, a sua contribuição, é inestimável a contribuição da mulher na manutenção da casa e até da sociedade de um modo geral. Historicamente, a gente verifica isso. Lá em Provérbios 31, nós vamos encontrar a descrição de uma mulher que é operosa, que é competente, sábia na manutenção das necessidades da sua casa, lidando com grande habilidade nos negócios e interesses comuns do lar. Então, nós não estamos aqui dizendo que a mulher seja menos capaz do que o homem para cooperar nas necessidades do lar. Mas o que eu quero trazer é que o papel de provedor, naquele momento em que faltar pão sobre a mesa, a responsabilidade maior, o peso maior deve recair sobre o homem. Isso vem desde a criação, quando Deus estabeleceu Adão no jardim, lá em Gênesis 2,15, ele ordenou que Adão deveria cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar significa amparar, atender às demandas mais ardorosas, mais difíceis. Os trabalhos mais rudes, espinhosos, devem recair sobre o homem. O segundo dado que nos leva a pensar sobre o rumo que está tomando a masculinidade na atualidade é que em alguns países, a maioria dos homens, ao se casarem, eles escolhem se unir não a uma mulher, mas a um outro homem. Na França, por exemplo, no ano passado, 3 em cada 5 casamentos foram realizados entre homens. Totalizou cerca de 7.000 casamentos homossexuais. Essa informação consta da revista Época, que circulou na primeira semana desse ano de 2014. E não raro, eu creio que já aconteceu com a maioria de vocês, a gente topa com pessoas por aí na rua que a gente fica sem saber se é homem ou mulher, não são pessoas híbridas. Então, a gente fica se perguntando o que está acontecendo com essa geração. Essa indefinição de papéis do homem e da mulher
Isso gera uma perturbação na sociedade, porque veja, uma criança que é criada num lar onde não existe essa identificação clara do papel masculino e feminino, ela cresce com um desvirtuamento da sua própria identidade. Os psicólogos estão muito acostumados aí com um termo que chama egodistonia. A pessoa não se encontra, ela não tem convicção de defender uma posição de si mesma diante da sociedade. E quando eu estou falando aqui, irmãos, de papel do homem, da mulher, lógico, estabelecidos pela palavra de Deus, que é a nossa referência de vida e de fé, não estou aqui dizendo que o homem é aquele que traz o tacape e a mulher é aquela que vem atrás, puxada pelos cabelos, sendo arrastada para dentro da caverna. Não estou querendo dizer aqui de modo nenhum que os homens devem ser cópias de um Shrek. Mas estou dizendo, irmãos, que esse estabelecimento de papéis para os gêneros, o homem e a mulher, de modo algum, eles estão envoltos em autoritarismo, em opressão, em brutalidade, como as pessoas que não conhecem a palavra de Deus muitas vezes argumentam. Mas, pelo contrário, num lar onde existe uma nítida definição de papéis, baseada na palavra de Deus, aquele lar vai estar sustentado em paz, em harmonia, em segurança, prosperidade. Então, é uma referencial que as pessoas estão perdendo por desconhecimento da palavra de Deus. E, biblicamente, irmãos, o casamento não faz um homem. Obter um bom emprego também não faz um homem. Obter a casa própria não faz um homem. Ter filhos não faz um homem. Embora todas essas coisas cooperem juntamente para trazer em si a chance de mostrar um homem. Eu acho interessante lá em 1 Samuel 17:10, surge lá o gigante Golias, e num tom de afronta ao exército do Senhor, ele diz: coloque diante de mim um homem, dá-me um homem, para que lute comigo. E ele se viu em maus lençóis, porque ele teve um homem. E esse homem não era casado, esse homem não tinha um bom emprego, esse homem não tinha filhos. Então, veja assim, os nossos paradigmas de se afirmar como homem, como estão distantes, muitas vezes, do que Deus quer trabalhar em nossas vidas. E é justamente sobre ele que eu quero pedir para vocês abrirem, sobre Davi, uma palavra de Davi que está lá em 1 Reis, capítulo 2. Por favor, vamos abrir 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, estou morrendo. Coragem, pois, e ser homem. De todas as coisas que Davi tinha para dizer ao seu filho Salomão, antes de passar a ele o trono de Israel, ele diz ao seu filho: coragem, seja homem. Será, irmãos, que Davi tinha dúvida sobre a masculinidade do seu filho? Com certeza que não, porque se tivesse dúvida, ele não transmitiria o trono de um país temente a Deus, fundado na palavra de Deus, ao seu filho. Com certeza ele não tinha dúvida da masculinidade de Salomão. Então, se é assim, o que Davi queria, então, irmãos, dizer com essa frase intrigante: seja homem? Será, irmãos, que Davi se lembrou lá de Êxodo 18, 21? Eu peço que abram, esse texto talvez não seja conhecido da maioria. Êxodo 18, 21. Esse versículo, Êxodo 18, 21, no tempo que eu trabalhei na Polícia Militar, todos os oficiais que chegavam e que se despediam da nossa unidade, a gente fazia lembrança desse versículo.
eu dizia a ele, se a gente firmar nesse versículo, não teremos dificuldades aqui. Esse versículo simplesmente ele é precioso, ele simplesmente estabelece os 4 pilares para o exercício da autoridade. Nós temos visto na mídia autoridades com nome chafurdado, porque não conhece o padrão de Deus para o exercício da autoridade. E aqui Deus determina a Moisés, procura dentre o povo homens, primeiramente, capazes. Segundo, tementes a Deus. Terceiro, homens de verdade. E quarto, homens que aborreçam a avareza. E coloca eles sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então pode ser que Davi, como homem temente a Deus, ele se lembrou do critério de Deus para o exercício da autoridade, então ele requer do seu filho, olha, você vai ser rei, vai estar em autoridade sobre toda a nação, então seja homem. Se nós formos examinar a palavra de Deus em busca desse cuidado com a varonilidade, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela aponta para o conceito de homem de verdade como um misto de sacrifício e de esforço em prol da bondade. Jesus é o maior exemplo disso. O varão perfeito. Jesus é o padrão de varonilidade para nossas vidas. Esforço e sacrifício, 2 palavras-chave para nós entendermos o que Deus requer de um varão perfeito. Eu creio que não é comum a gente ter ouvido alguma mãe dizer à filha, seja mulher. Não se diz normalmente às meninas, seja mulher. Isso não existe porque o que precisa de defesa mesmo é a masculinidade. Isso porque o varão, irmãos, ele surge como resultado de um esforço. Nós vamos ver essa realidade tanto no campo biológico, quanto no psicológico, quanto no espiritual. O varão, ele surge como resultado de um esforço. Biologicamente, eu não sou competente em biologia, mas é ponto pacífico que um embrião humano, ele inicialmente é feminino. E aí lá pela 7ª semana de gestação, entra em ação o hormônio HAM, que então interrompe aquele processo natural do desenvolvimento do embrião, e nesse esforço ele transtorna aquele processo natural, que do contrário, se não fosse essa intervenção, ele iria dar como resultado uma mulher. Não estou aqui dizendo que, em termos do DNA, não seja masculino, não estou negando essa realidade. O DNA daquele embrião já disse que vai ser um homem, mas precisa haver essa intervenção, esse esforço, para que o curso normal da formação de uma mulher seja direcionado para um varão. Psicologicamente, nós sabemos que tanto o menino quanto a menina, eles ficam com a mãe. Nós somos mamíferos, e o lugar do mamífero é junto ao peito da mãe, isso é natural. A filha, em consonância com a mãe, vai ser uma menina. Mas o filho, para ser homem, precisa se afastar do ambiente da mãe. E da mesma forma que pessoas íntegras precisam andar com pessoas íntegras para se tornarem íntegras, o menino precisa andar com homens para obter jeito e mente de homem. É assim que acontece. E em termos espirituais, que é o foco aqui da nossa preocupação, né? A gente observa nessa palavra de Davi ao seu filho Salomão uma coisa que é de importância crítica no entendimento de Davi acerca do que é ser um homem de verdade. Davi coloca o aspecto de ser forte. Salomão vai mostrar que é homem se for primeiramente forte. Eu transcrevi aqui o versículo. Davi disse assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Na versão revista e corrigida, diz assim:
Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e seja homem. Então Davi coloca essa premissa. Um homem não se faz naturalmente ao sabor das comodidades da vida, do desleixo, mas se faz à base de esforço, de coragem, de despreendimento. Por falar em coragem, eu não poderia deixar passar. Eu não sei se todos os irmãos aqui sabem que o Narciso foi promovido na Polícia Militar por coragem, por bravura. Não é? Eu, no tempo que eu trabalhei, eu não deixava passar por nada uma promoção por bravura. Nós perdemos a oportunidade de promover muitos policiais por ato de bravura, simplesmente porque o processo não foi bem instruído. O critério é rigorosíssimo, irmãos. Passa por várias avaliações superiores. E muitos dos nossos policiais não foram promovidos por desleixo no processo, na hora de levantar as evidências. E o Narciso, ele já tinha passado por outras oportunidades de ser promovido e não foi por desleixo. Então, irmãos, saibam, nós temos ali um homem promovido na sua corporação por bravura. E isso honra muito a nós todos, viu, Narciso? A todos nós. Então, precisa de esforço e coragem para ser homem. Vamos ver o quanto esse ser forte aqui é espiritual. Lá em Josué 1, verso 7. Podem abrir, irmãos, Josué 1, 7. Diz assim, aqui o Senhor dizendo a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso. A gente, quando lê esse início aqui, os jovens podem pensar, poxa, forte e corajoso, é isso que eu vou buscar ser. Eu vou cair dentro, vou enfrentar desafios. Mas a gente precisa ler o texto completo. Na sequência, veja o que o verso diz. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então a palavra de Deus, quando diz ao homem, seja forte, valente, é para obedecer a Deus. Quando Davi disse a Salomão, seja forte, seja homem, ele estava dizendo, seja destemido para ter o temor suficiente para obedecer a Deus o suficiente. Tudo que basta a um homem para ser reconhecido no seu tempo, no meio, na sociedade, como homem de verdade, tudo que lhe basta é isso, ter o temor suficiente para obedecer a Deus o suficiente. Eu não conheço bem tem um ator da Globo, eu não acompanho novela, mas eu encontrei uma entrevista desse ator com a Marília Gabriela e gostei do que eu vi. Me parece que ali eu estava diante de um rapaz que está no caminho certo para ser um homem de verdade. Ela perguntou como é que ele lidava com os inúmeros assédios, a mulherada toda tem ele como um galã de fato. E ele falou, olha, isso não mexe muito comigo porque sou cristão desde os 14 anos e eu me completo em Cristo. Essas coisas não me tiram muito não me balançam tanto como com os demais, né? Embora eu ache um pouco difícil um ator da Globo se manter cristão, mas ele deu esse testemunho lá. Então, irmãos, tem que ser homem valente, homem forte, para enfrentar uma sociedade que despreza a palavra de Deus e que faz pouco caso da verdade, dos valores bíblicos. Tem que ser muito macho para obedecer a Deus no tempo em que nós vivemos. Eu creio que nós estamos no tempo do fim, e Jesus falou que nos últimos dias seriam como nos dias de Ló. E basta olhar aí no noticiário, em volta, que vocês vão ver que nós estamos nos dias de Ló. Bom, nesse contexto, irmãos, de corajoso, de bravura,
manifestar bravura, o famosíssimo escritor cristão C.S. Lewis, que influenciou tantos grandes pregadores da atualidade, C.S. Lewis escreveu sobre a bravura e a gentileza como sendo os dois impulsos que formam a síntese ideal do cavaleiro medieval, que era o ícone na Idade Média de um homem de verdade. Eu creio que todos lembram os cavaleiros da Távola Redonda, né? Então, C.S. Lewis, eles colocam no seu livro que se uma dessas inclinações, bravura e gentileza, dominar sobre a outra, se perde o equilíbrio necessário para uma autêntica masculinidade. Força e poder sem benevolência resultaria em um homem bestial, sem alma. Ternura e compaixão sem a firmeza masculina produziria um homem sem a capacidade necessária para liderar e inspirar os demais. Me chamou a atenção aqui a presença da gentileza, caracterizando o homem varonil, o homem de verdade. Irmãos, eu tenho dito nas células que os nossos filhos são pérolas preciosas nessa sociedade, porque os nossos filhos são ensinados a respeitar as pessoas. Os nossos jovens, diante de uma senhora bonita, de uma mulher bonita, eles não são vulgares, eles não têm uma cantada na ponta da língua, porque lá fora, ser homem é cantar muitas mulheres. Mas o que acontece? As mulheres se encantam quando encontram um homem gentil, um homem varonil, um homem que sabe respeitar uma dama, né? Isso vem de Deus. É só no meio de pessoas que conhecem os princípios de Deus, que têm temor de Deus, é que respeitam com gentileza, com cuidado, com atenção. Parar um carro, às vezes uma senhora sozinha com um carro quebrado, parar e perguntar se pode dar uma ajuda. Isso está se perdendo nos nossos dias. Então, traduzindo tudo isso de ser homem até aqui onde nós falamos, nós encontramos um outro aspecto que está presente lá na leitura inicial de Efésios, que é ser adulto. Não é? Nós lemos no início da pregação, Efésios 4, verso 13 e 14, e lá a palavra de Deus diz que esse varão perfeito, a estatura de Cristo, ele não se move de um lugar para outro, ao vento de todo sopro de doutrina, como criança que não sabe para onde vai. Então, outro aspecto que eu quero trazer sobre a verdadeira varonilidade é agir como homem, é não ter as coisas próprias de criança. Quando a bravura, gentileza, esforço e sacrifício se encontram em prol da bondade, temos a imagem de Cristo. Não é dessa forma, irmãos, que a gente mostra Jesus onde estamos, né? Se esforçando pelo que é bom. Filipenses 4, verso 8, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que é louvável, né? Não tem aquela lista lá? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como seria diferente as nossas vidas se esse versículo caísse na nossa frente de hora em hora, por exemplo, você está lá fazendo a barba e cai esse versículo. Né? Ou então aquele versículo, 1 Coríntios 10, 31, que fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Como seria diferente as nossas vidas se esse banner caísse assim, de hora em hora na frente da gente? Então, irmãos, quando se juntam esses elementos, bravura, gentileza, esforço, sacrifício em prol da bondade, nós temos a imagem de Cristo, temos um vislumbre das coisas que Deus deseja para nosso viver. Pois Deus é amor. E aí quando a gente vai para Coríntios 13, 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, conhecidíssimo, ele termina dizendo que amar com bravura, com gentileza, com esforço e sacrifício é coisa para gente adulta. O apóstolo Paulo diz lá: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem,
desistir de todas essas coisas próprias de menino. Esse é o grande dever de casa de todo homem temente a Deus, deixar as coisas de menino, as arenguice, a gente chama aqui de ter pele muito fina, né? De se magoar com qualquer coisinha, de abandonar o que está fazendo, de chutar o balde, tudo coisa de menino. Um homem de verdade manifesta atitudes maduras na maneira de pensar, de falar e de agir. Eu peguei aqui só um vislumbrezinho de algumas características comuns de uma criança. Uma criança, por exemplo, ela é controlada pelas emoções. E lá no capítulo do amor, no verso 4, diz assim: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se enche todo, não fica soberbo, não se ensoberbece, ou seja, não fica vaidoso. E lá no verso 5, o amor não se exaspera. Exasperar é perder o controle, perder o rumo do que está fazendo. Não se ressente do mal. Outra característica de criança, toda criança é egoísta. Vai mexer no brinquedo dela, para você ver. Uma das tarefas mais árduas dos pais é burilar, né, trabalhar esse egoísmo que é natural da criança. E o capítulo do amor fala que um adulto não procura os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, ou seja, puxar o tapete de outro para ter só para ele, não se regozija com a falta da verdade. Uma criança também só pensa em diversão. Essa é uma característica marcante da criança. Verso 5 do capítulo do amor diz que quem ama não se conduz inconvenientemente. Nós que trabalhamos com casados para sempre, é muito comum a gente encontrar mulheres casadas cuja principal reivindicação é que seu marido pare mais em casa, deixe o campo de futebol, deixe a sinuca, o videogame, que seja um marido mais presente. São mulheres que descobriram que se casaram com crianças, com meninos muito apegados ao lazer excessivo, à diversão, futebol, homens afastados dos seus deveres. E a gente encontra muito por aí esse dito que nós estamos vivendo uma geração Peter Pan, homens que não amadurecem nunca, não crescem. Criança também é fraca, outra característica dela. Mas o que ama, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Verso 7 de 1 Coríntios 13. Adão, irmãos, ele é um padrão para a masculinidade, tanto para o bem quanto o mal. O Adão, antes da queda, é um bom exemplo, e depois da queda, é um exemplo do que não ser como homem diante de Deus. E Adão, quando cai, quando peca, ele nos dá uma lição muito importante de como devemos nos comportar nos relacionamentos. É nos relacionamentos que nós vamos mostrar o nosso valor como homens de Deus. E a primeira lição que Adão caído traz a nós é de assumir a responsabilidade. Adão conscientemente comeu lá do fruto proibido e colocou a culpa na esposa. E como é vexatório, irmãos, homens que são politicamente corretos, que querem sair pela tangente, não assumem as suas posições. O fato de ser um marido, irmãos, esse termo marido, esposo, está embutido no nome esposo, competência para administrar a sua casa. Um administrador, um gerente, ele foi colocado ali para assumir responsabilidades. Você nunca vai ser um homem de Deus se você fugir do seu lugar de responsabilidade. Esse dito de Jesus, seja o seu sim, sim e o seu não, não, e que passar disso provém do maligno, esse é um ótimo padrão para toda a humanidade. Pena que só está no nosso meio, né, dos cristãos. Quem dera que fosse um padrão de hombridade, como uma regra geral em toda a sociedade.
para não ser tão cansativo, uma criança também constante, como foi lido lá em Efésios, né, que nós falamos. Ser criança é agir por hábito. Ser maduro é agir por esforço. Existe uma grande diferença, irmãos, entre agir por hábito e agir por esforço. A gente faz coisas o dia todo por hábito. Você sai da cama, já sabe que o chinelo está na mesma posição, você já enfia os pés no chinelo, já se arrasta para a pia, escova os dentes ali, faz tudo mecanicamente. Você toma o seu café, você não escolhe o que você vai comer, já é mecânico, já tem aquela sequência de coisas que você come. Às vezes você chega no trabalho, você está andando e você pensa, será que eu fechei o carro? Aí você volta, o carro está fechado, porque você fez por impulso, tudo mecanicamente. E a criança, ela vai vivendo assim, ela não age por esforço, ela vai vivendo. Nós precisamos nos educar no temor do Senhor para vivermos mais por esforço e não por hábito. Como é triste um crente de anos e anos que é sempre naquele hábito, até o lugarzinho dele, você veja, a gente sempre senta no mesmo lugarzinho, né? O hábito, a força do hábito. Né? A força do hábito nos caracteriza e nós, diante de Deus, temos que assumir esse compromisso conosco mesmo de nos esforçarmos para aquele lugar que Deus deseja de nós. Lá em João 5, não precisa abrir, tem o famoso episódio de Jesus visitando o tanque de Betesda, e lá ele cura só um homem atribulado, amargurado mesmo. Quando Jesus conversa com ele, ele só conta dificuldade. E eu creio que ali era realmente um lugar de gente amargurada, gente desesperançada. E aquele homem é restaurado, mas por um milagre, porque o que Deus espera é que a gente não fique 38 anos, como aquele homem ficou, esperando um milagre. A gente com aquela síndrome de miserável, de coitadinho, de inválido. Mas o que Deus espera de nós é que a gente rompa com esse hábito e a gente busque ser pessoas melhores na nossa dificuldade. Vocês veem aí quantos atletas com deficiência física, dando exemplo para pessoas saudáveis. Né? Deus espera que a gente saia desse campo do hábito, do campo do coitadinho, e não fique precisando de um milagre. Né? Lógico, vamos caminhar na força do Senhor, porque Ele é a nossa força, mas sair daquela área de conforto, zona de conforto. O homem de verdade não tem zona de conforto, tem objetivos, é feliz em buscá-los e não só em alcançá-los. O homem de verdade, ele está ali malhando, trabalhando, mas ele está feliz porque ele está em busca dos seus objetivos. Já o menino, ele só fica feliz quando recebe o pagamento, né? Quando recebe o salário. Né? Essa geração, você vai para uma entrevista de emprego, o menino, a primeira coisa que ele pergunta na entrevista é quanto é que eu vou ganhar. Né? Porque ele não tem a noção de alvo, de objetivo, de realização. Adão, antes de pecar, ele era comprometido com um trabalho que honrava a Deus. Lá em Gênesis 2,15 diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Homens de verdade cultivam e guardam. Cultivam a família, cultivam ali no ambiente da esposa, dos filhos, cultiva a sua família, no seu emprego, na sociedade, na comunidade, das quais a igreja é primordial. O homem de verdade está ali cultivando algo, está envolvido em algo. Ele não é um mero espectador. Ele quer ver resultados. Ele cuida. Interessante quando um rapaz vai conversar com o pai da moça para cortejá-la, a pergunta inevitável: qual é a sua vocação? Em que você está envolvido? Onde você trabalha? Porque pai nenhum quer proximidade com vagabundo, né? Com ocioso. O ocioso, ele é fonte de muitos problemas, irmãos. Na verdade, a preguiça, ela transforma o homem num covarde. Tem uma passagem interessante em Provérbios 22:13, diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora,
serei morto no meio das ruas. Então o preguiçoso é um covarde, ele vê perigo em tudo. Ele não arrisca, ele nem começa, porque ele vai ser destruído no início. E essa grande derrota da masculinidade nos nossos dias, o desejo da recompensa do resultado sem antes se esforçar. Um homem de verdade está cultivando e guardando algo para Deus. Esse homem sabe orar, sabe como orar diante dos outros. Uma coisa bobinha, né? A gente acha que importância ter isso, saber orar diante dos outros. Mas a gente percebe, quando um homem está realmente cultivando e guardando algo para o seu Deus, ele sabe orar diante dos outros. Na hora que surge uma brecha, um vácuo de liderança, a necessidade de alguém intervir, ele está pronto para agir, ele não se acovarda. Tem um vídeo que eu acho que grande parte de vocês já deve conhecer. Eu já mostrei esse vídeo em todas as células que eu fui. Era a abertura de um jogo muito importante da NBA lá nos Estados Unidos. Esses jogos atraem multidões. E eles têm o costume de recrutar nas escolas primárias meninas ainda pequenas para cantarem, para executarem ali o hino nacional americano. Alguém lembra desse vídeo enquanto eu estou falando? E aí, no vídeo, a menininha, acho de uns 14 anos por aí, ela, diante da pressão do público, ela esquece a letra do hino nacional e ela gagueja, aí ela põe a mão no rosto e para de cantar. E tinha um técnico do time que estava na quadra, a uma distância de uns 50 metros dela, ele corre até ela, segura a mão dela, firma o microfone, canta junto com ela, estimula ela e eles terminam cantando juntos o hino nacional e todos aplaudem, né? E aquilo eu achei comovente, aquele momento, aquele vácuo de liderança, um impasse, né? As pessoas, ninguém toma a iniciativa de acudir aquela menina, poderia não ser politicamente correto, podia pagar uma vexa, todos esses medos que os covardes pensam na hora da necessidade de exercer uma liderança. Esse homem não pensa em nada disso e então resgata a autoestima daquela criança. Imagine a gratidão dos pais dessa criança pela atitude desse jovem. Imagine o dano que ele evitou no psique dessa criança, diante daquela multidão, de todas as câmeras de TV. Imagine o benefício que há em ser homem de verdade e não ter vexame de levantar a voz numa hora de necessidade, de orar ao seu Deus e ajudar uma pessoa. Enfim, eu creio que um dos grandes danos para a hombridade é nós termos vergonha de sermos homens. E quando a gente tem vergonha de ser homem, a cretinice toma espaço, ganha espaço. Muitas vezes o pai que não defende a sua família no momento de necessidade, né? Então, o que é cretino, o que é vulgar, inadequado, vai ganhando espaço, porque os homens estão tendo vergonha de serem homens. Irmãos, esse é um tema bastante profundo, eu creio que nós já falamos aqui o suficiente. Eu quero fechar apenas com a ideia de que um homem de verdade é aquele homem que sabe que precisa de uma esposa. Nós temos visto nas nossas famílias, na experiência do curso Casados para Sempre, homens casados que tiveram vida solitária e vida sem prosperidade, inclusive, porque não honraram a sua esposa, não entenderam em momento algum que Deus olha para Adão e vê que Adão, não é bom que Adão esteja só. Muitos desprezam a esposa porque a ela cabe o papel de ajudadora. E nos esquecemos que o próprio Deus diz de si mesmo: eu sou o teu ajudador. Então, de maneira nenhuma é depreciativo, diminui o papel da esposa, o fato dela ser a nossa ajudadora. E os homens que compreendem essa riqueza que há em encontrar uma mulher idônea,
eles prosperam e dão um testemunho tremendo do que é ser homem de verdade nessa sociedade.